Olá pessoal, fazendo a sequência de vídeos para explicar melhor sobre a portaria inteligente, tenho aqui ao meu lado o Rogério, que é um profissional ímpar dentro da área, é um síndico profissional, e vou fazer um bate-papo com ele para saber uma outra visão sobre a portaria inteligente, a visão do outro lado do tomador de serviço, que é o síndico. E isso vai interessar bastante para vocês, para entenderem melhor também o outro lado, porque às vezes a gente fica explicando como é que funciona, como se fosse uma venda, mas é importante entender o outro lado também. Olá, Rogério. Boa tarde. Bem, boa tarde. Vamos lá, cara, como é que começou a sua carreira dentro da área de síndico profissional? De onde veio essa ideia? Porque a gente sabe que é uma profissão bem difícil, mas é uma profissão que está em alta. Eu trabalhei por quase 20 anos na área corporativa, né? Eu trabalhei na área financeira, administrativa, eu vim da área administrativa do Banco Itaú e em 2017 eu me desliguei do banco e como a gente tem, dentro da minha rede de network, tinha um ex-chefe meu e conversando com ele, ele me falou que ele estava atuando no ramo, que era uma profissão que estava em alta, ele estava com vários condomínios. E aí eu passei a estagiar com ele, trabalhar com ele também no escritório jurídico, e aí foram surgindo os condomínios, eu acabei me especializando, fiz diversos cursos, e aí estou nessa aí há já um pouco mais de 4 anos. O Rogério faz parte, ele é síndico profissional de um condomínio onde nós prestamos serviço, e acabou nos contratando, nos conhecemos nesse processo, tá? Eu queria saber de você, Rogério, como é que foi a ideia de levar a portaria inteligente para esse condomínio? Qual foi a necessidade? Foi por conta da situação financeira do condomínio? Foi uma necessidade de uma melhoria? Conta melhor como é que foi a ideia de solicitar essa cotação de serviço. Foi um pouco dos dois, assim. A gente sentia essa necessidade pelo lado financeiro e a gente também tinha muita dificuldade, assim, com lidar com pessoas, né? O condomínio ele era um condomínio relativamente novo, ele tinha menos de 1 ano e era muito comum por ter a reclamação de, né, os moradores quando eles são um condomínio novo, assim, né, implantação, eles estão bem mais atentos, né? Então eu recebia muitas reclamações do porteiro que deixava a portaria, ia fumar, aí você tinha que se preocupar em contratar um porteiro não fumante. E muita fofoca na portaria, porque era todo mundo novo, chegava perguntando, aí ficava sabendo, né, enfim. Esse era um problema que eu tinha com pessoas, né, porque a gente às vezes imagina que você contrata um terceirizado, você fica livre. Mesmo assim, era um terceirizado que estava lá. Terceirizado, a gente tem problema que você tem que estar Você acaba fazendo a gestão junto. Exatamente, aí você fica muita dor de cabeça. E tem a parte financeira, né, assim, geralmente o condomínio é implantado e aí no começo ele é tocado por um morador que levanta a mão ali e às vezes não tem uma certa experiência nessa área financeira. Sim. Ou a própria consultora faz uma projeção e aí acaba não calculando uma série de custos que virão depois, né? Sim. Que é você fazer uma diminuição. Então o caixa estava apertado ali naquele momento. E assim, condomínio novo, as pessoas estão se mudando. Geralmente quem se muda já começa a gastar com obra, e obra é aquela coisa que você não sabe, você calcula uma coisa e vem sempre 3 vezes mais, né? Então as pessoas estavam já no limite do condomínio, assim, não podia mais, não tinha saída, assim, não dava para recorrer para mais um reajuste de condomínio, enfim. E aí eu não conhecia a portaria virtual, eu tinha uma certa resistência e depois... Até você mesmo já tinha uma resistência. E de onde surgiu essa ideia? Foi de um morador? Foi vocês mesmos procuraram através da administração? O condomínio em frente, esse condomínio que eu assumi, ele tinha a portaria virtual. E aí eu acabei me interessando, entrei em contato com a síndica, ela me mostrou, me falou como que funcionava, e aí ela falou tanta coisa boa, assim, que Sim. eu fiquei com aquilo na cabeça. Né? Tá. Ela também tinha uma certa insegurança do pessoal, de não ter ninguém, ela foi me mostrando como que é tudo muito bem amarrado, muito bem encaixado. E aí eu comecei aos poucos, né? Abrir a mente e daí levou para o conselho. Eu tenho esse costume de alinhar tudo com o conselho. É um perfil meu, assim, né? Eu alinho e aí divido, pelo menos essas decisões mais, enfim... Né? Uma mudança mais radical, mais drástica, assim. E aí eu fui levando, a primeira vez o pessoal era um pouco resistente, porque as pessoas querem ter aquela sensação de ter uma pessoa ali, né? Depois você mostra que aquilo é só uma sensação,
E aí que você vai ter uma pessoa olhando para você. Né? Só não está lá naquele momento, né? Naquele local. Exatamente. Tá. E como é que foi o processo de escolha? Como é que você fez assim? Fez uma concorrência? Foi direto em uma empresa ou outra? Como é que foi? Eu por ter ficado muito empolgado com esse serviço que era prestado em frente ao condomínio, eu chamei essa empresa, eu dei condições dos moradores me indicarem empresas, e aí eu recebi indicação de moradores. Sim. E eu cotei também com uma empresa de portaria física em outro condomínio que eu trabalho. E aí eu tive 3 empresas, aí eu marquei com essas 3 empresas reuniões virtuais, dei espaço e tempo para cada um. Para os moradores acompanharem, conhecerem cada empresa, né? Todos os moradores foram. Inclusive nós fizemos também, apresentamos o nosso modelo, né? Todas as empresas tiveram condições de concorrência iguais, elas se apresentaram, elas passaram as suas propostas, todos os moradores puderam participar dessas reuniões, tirar dúvidas, todas as empresas se disponibilizaram a fazer isso, né? Teve um espaço só para o morador. E aí, ao final de tudo, para não ter essa situação de parecer que favoreceu um ou outro, eu pedi que todos enviassem a proposta no mesmo dia, meio que ao mesmo tempo. Né? Eu mandei uma mensagem para todos eles me responderam, e depois disso eu fiz uma enquete, né, a gente estava numa época de pandemia, né, enfim, e aí todos os moradores puderam optar pela portaria virtual. Tá ótimo. Eu acabei escolhendo o Rogério para dar essa explicação, porque realmente a visão de um síndico profissional, diferentemente de talvez um morador que queira fazer essa gestão e não ter os conhecimentos técnicos, né? E foi uma grande vitória para a Sparta entrar nesse condomínio, porque foi um processo totalmente dentro dos parâmetros aí legais, com empresas do ramo, com cada um com a sua proposta, com formatos diferentes, e a gente acabou levando vantagem e até nos deu um feedback muito bom da nossa estratégia comercial, né, e operacional para poder fazer essa implantação. Agora, Rogério, é o que o pessoal tem medo, e eu gostaria que você falasse um pouquinho, sobre a implantação, essa mudança de tirar um porteiro físico e o sistema dar o start, iniciar, desde o momento que começa a colocar o sistema no ar, CFTV, onde vão as câmeras, o tipo de biometria, e daí isso ficou a cargo de nós, né? E você foi acompanhando isso daí, mas tem aquele impacto que o morador também acaba acompanhando junto, que é essa mudança, que a gente fala que é sempre um concerto, um avião que está voando, né? Não pode parar e você vai implantando. E com aquelas resistências que existem, que é o próprio porteiro que sabe que vai sair e está implantando no sistema. Fala um pouquinho sobre a implantação para nós. Geralmente, isso é meio que padrão, quando você tem uma empresa de portaria instalada no condomínio, mesmo que você não tenha contrato vigente, eles têm prazo de aviso prévio de 30 dias. 30 dias. Né? E o que aconteceu comigo foi o seguinte: eu fiquei muito preocupado imaginando porque eu sou síndico profissional de 4 condomínios. Sim. E eu imaginei que nesse período de implantação eu teria que sair da minha casa praticamente todo dia para ir lá, acompanhar o que estava acontecendo. E aí depois eu vi que foi uma coisa muito tranquila, porque antes do final desse aviso prévio, a empresa, nesse caso a Sparta, ela já vai até o condomínio com toda uma equipe, né? E aí já começa a fazer as instalações. E além disso eu acabei ganhando um mês gratuito. E esse mês ele só começou a ser contado a partir da implantação, do final da... Na verdade, 60 dias depois do uso que foi pago. Essa é uma outra estratégia que a gente usa em algumas propostas que nós colocamos, dependendo do condomínio, da formatação da negociação, a gente acaba cedendo um mês gratuito, porque esse período não de adaptação, porque a gente só começa a contar a partir do momento que está funcionando 100%. Mas esse primeiro mês a gente acaba dando um fôlego para o condomínio, porque daí você sai de um pagamento alto de uma portaria física e cai para um mês sem custos, e daí depois com um custo de cerca, no condomínio lá, no caso desse condomínio que nós temos parceria, né, que você nos contratou, cerca de 1/3, né, do valor. Só completando sobre a implantação, tem um outro ponto que aconteceu, né, é que depois que é implantado, a empresa, no caso a Sparta, ela deixa o profissional físico lá por um bom tempo.
Antes de finalizar esse processo de implantação, é feito contato com os moradores, eles se cadastram, eles enviam. É feita uma ficha, né, para passar. Eles assinam com quem são os moradores, quem está autorizado a ter o cadastramento. Daí faz o cadastramento físico, né? E se houver, porventura, alguém que não foi cadastrado, remotamente a gente consegue fazer esse cadastramento, né? E aí os moradores, assim, mesmo eles vendo que tem uma pessoa física ali da empresa que está olhando, eles se sentem mais tranquilos. É essa transição que é importante da implantação, né? A implantação não é só questão técnica de instalação, mas é essa transição de não ter um porteiro físico para um sistema que vai funcionar remotamente, e daí o morador precisa desse time de adaptação, né? Para se adaptar. Então foi bem tranquilo a implantação, né? Nós tivemos uma vantagem, né? Que também deve ser falado, o condomínio novo, né? O condomínio novo ele traz alguns benefícios para a instalação. Então as portas fechavam direito, já tinha algumas coisas com eletroímã, né? Então já tinha as passagens de carro, por exemplo, já tinha telefone, já tinha tudo. Então a gente só foi trocando por equipamentos novos e adaptando. O que foi legal que eu expliquei para o Rogério na época é que grande parte do sistema é montado na própria empresa. Quando a gente vai só para colocar para funcionar, né? Então os moradores, por mais que foi fechado o negócio, isso é legal também na implantação, quando é dado o aviso prévio, ao mesmo tempo é fechado o contrato com a gente, em 15 dias está instalado. Então antes de sair o porteiro físico já está tudo funcionando, né? Legal. Inicialmente, funcionando a portaria inteligente, quais foram as primeiras vantagens que você percebeu assim? A primeira vantagem é que você tem informações assim que você não tinha muito rápido, né? Então, se acontece algum problema com o seu condomínio que está sendo monitorado por câmeras e que você teria que pedir para um zelador, você procurar e aí ficar olhando, não. A própria portaria, já na hora, ela tem central, ela te envia. Ela te envia, ela te passa o problema, isso é 24 horas. A questão de segurança também, a gente sabe que o que eu percebo, assim, é que o porteiro físico, nós somos seres humanos, né? E por mais que você oriente, por mais que ele se sente intimidado pelo morador, assim, ele fica com medo de se enganar e aí o morador brigar com ele, fazer alguma coisa. Então ele acaba cometendo falhas E com a portaria inteligente há uma impessoalidade, né? Um atendimento. Com a portaria longe, a pessoa está aqui, ela está olhando para uma câmera, está vendo tudo. Mas o morador ou um possível golpista, ele não tem essa facilidade de ludibriar ou de intimidar. À distância, a pessoa se sente mais à vontade para poder adotar procedimentos de segurança, de deixar o condomínio mais seguro. Às vezes a gente percebe assim, que o porteiro ele fica com receio mesmo e fica aquele que a gente fala que é o cara crachá, né? O porteiro já conhece o morador e muitas vezes ele fica meio que refém dessa intimidade que é criada, né? Teve situações assim que nem eram tão... até morador, por exemplo, o morador que se aproveitou do portão de veículos aberto. E aí ele entrou pelo... A carona. A carona. Se isso fosse com o porteiro físico, às vezes o porteiro físico tem alguma certa intimidade, ou tem receio, não vai prejudicar, tem receio de reverter contra ele. Às vezes é até amigo, colega, aquele morador que vai lá dar uma pizza de vez em quando. Isso, exatamente. E aí ele não vai, ele nem passa isso para o zelador, nem para o síndico, você não fica nem sabendo. Quando acontece isso, você tendo um monitoramento remoto através da portaria virtual, você recebe a imagem na hora, você sabe quem é. É tudo Google Drive, né? Para quem não sabe, já vem compactado lá dentro do WhatsApp a imagem e o áudio do que foi falado através do VoIP, que é do interfone. Isso daí é uma vantagem do sistema enorme, né? Ocorre muito assim, tem um carro parado num lugar indevido, fora da vaga, mais para lá, mais para cá. E aí você consegue, como a portaria virtual tem todo o cadastro, todas as informações, você passa os dados, assim, eles conseguem te apoiar. O que eu falo que é legal, que não é o operador que está lá olhando o condomínio, que está fazendo a operação, que ele faz isso. Tem um supervisor que vai fazer isso no back-office para poder te dar um suporte, né? Isso acaba até saindo um pouco da atuação principal da portaria, mas... como a gente consegue dar esse suporte. Tem a informação, eles conseguem dar um apoio, assim, de uma coisa que
eu não ia conseguir, assim. E teria uma dificuldade muito maior, né? E a vantagem financeira? Como é que você viu inicialmente isso daí? Deu uma vantagem legal? Como é que foi? Hoje eu pago 1/3 do valor da portaria física. E no começo tem aquela sensação de que, né, não vai ter um porteiro físico ali, depois aquilo acaba, assim. Então a principal vantagem, a financeira, eu reduzi 1/3 do valor Que não necessariamente, né, Rogério, que é legal deixar isso claro, que essa redução, ela não representa que o condomínio vai custar 1/3, né? No caso desse condomínio, o que a gente percebeu é que teria que haver um aumento de condomínio e no final foi o contrário, não é isso? Esse condomínio, ele estava já deficitário quando eu entrei, assim, por conta das coisas que eram necessárias, básicas. Fazendo o básico ali de coisas que precisavam colocar no condomínio, de enxoval, enfim, ele estava deficitário em 20%. Nossa. E aí a portaria ela representava mais ou menos 40% da arrecadação, então você é um valor significativo. E aí fazendo essa movimentação de portaria física para virtual, ela impediu que eu aumentasse 20% e me deu uma oportunidade de levar para uma assembleia uma redução de 10%. Nossa. Então, em vez de aumentar, reduziu. Exatamente. Né, com a portaria inteligente. Mas teve que haver alguma adaptação de zelador, de limpeza, para ajudar na portaria. Porque a portaria inteligente necessita de um apoio de quem está no condomínio. No caso, o zelador. É indicado ter um zelador e a limpeza você fez um outro horário, né, para poder compensar ajuda no recebimento de entregas e tudo mais. Né? Isso foi super tranquilo, né? Nesse caso, teve até uma situação que dificulta, que pode até gerar uma certa segurança, que às vezes o condomínio ele tem um zelador orgânico ali, funcionário do próprio condomínio, e aí fica parecendo que não vai se ajeitar ali, como é que vai fazer, uma empresa de fora, o zelador, ou às vezes o condomínio está muito satisfeito com a empresa, que já está lá a terceira, já acostumou com o zelador. Que era o caso, né? Não era um serviço ruim, era um serviço bom, mas é que o custo era inadequado para aquele condomínio e permaneceu, né, a parte de serviços. A sensação dos moradores é assim, troca, mas é só a portaria, não mexe com limpeza e zeladoria. E aí é uma solução muito simples, né? Se for um condomínio que você tenha 2 pessoas na limpeza, você faz um ajuste de horário. Você pode pagar, o condomínio pode pagar um adicional noturno, um adicional para a pessoa poder atuar. Uma acúmulo de função, você paga uma acúmulo de função que varia entre 10% a 20% do salário do funcionário, e aí ela presta esse apoio de quando chega uma encomenda ou precisa de alguma coisa de apoio para a portaria virtual. A portaria virtual alinhada com esse funcionário, sabendo desse acúmulo de função, faz esse contato e aí é feito esse apoio. Né? Porque então, tem rodado tranquilo. Isso você faz por segurança, porque você não sente falta, não é que você fica sem atendimento, é como se fosse um backup. É um backup. Porque, explicando para as pessoas também, existem várias formas de contato para receber uma encomenda. Então, primeiramente, a nossa central entra em contato com o morador através do interfone, daí não conseguindo, tentamos pelo telefone, o WhatsApp, e não conseguindo também, o zelador atuaria ou alguém da limpeza para fazer esse recebimento. Então, ainda existe uma redundância de procedimentos aí para fazer o recebimento de uma encomenda, que é a preocupação de alguns. Mas, mesmo no domingo, à noite, não tem nenhum funcionário do condomínio. Ainda assim, você vai, a portaria te atende, entra em contato com o morador, monitora a visita, acompanha, né? Enfim, isso é feito como se tivesse um porteiro lá mesmo. Eu sou suspeito a falar porque eu acredito que é muito melhor que um porteiro. Uma pessoa só, olhando ali no local, tem uma influência do ambiente, é muito mais difícil você tomar uma decisão, agir numa situação de emergência. Então a portaria inteligente tem a vantagem não só financeira, mas operacionalmente é muito melhor. Mas nem tudo são flores, né, Rogério? Um grande problema é que a gente tem uma média aí em cada condomínio que é aquele 5%, 3%, que é contra não só a portaria virtual, porque é uma quebra de paradigmas, vai mudar muito a rotina, né, teoricamente,
mas eles são contra tudo que é feito no condomínio. E o síndico enfrenta isso daí, né? Como é que é? Esses 5% eles são bem barulhentos. São poucos, mas porque são quem gosta não é de ficar falando, né? Mas quem não quer... Tem muito prestador de serviço que me pede feedback. Essa semana uma moça da academia me ligou para eles fizerem umas melhorias e tal. E ela falou, o pessoal está gostando, e o que eu pude falar assim, se eles estão quietos é porque eles estão adorando. Exatamente. Esse é o feedback que a gente tem, né? Então a gente tem essas pessoas que, mesmo antes da própria portaria virtual começar a trabalhar, implantar, eles já reclamam, assim, não quero, vai isso, e aí eles começam a... Só que com o tempo, por exemplo, essa questão que eu te falei anteriormente sobre a gente colocar pessoas ali para ficar por mais tempo, eu coloquei e depois eu acabei reduzindo isso, porque não era necessário. Você coloca para dar uma garantia, é um conforto que você dá, depois você vai ajustando para diminuir. Então, quando você implanta, que as pessoas começam a entender, também tem uma pequena mudança de perfil, mas é muito desproporcional. Você faz um ajuste aqui, outro ali, mas ele, proporcionalmente falando, perto da economia que você tem de cair 1/3, a vantagem é muito grande. O que a gente fala, Rogério, é exatamente isso. Quem tem portaria virtual pode até reclamar de uma coisinha ou outra, porque tem esses 5% que reclama de tudo, né? Você vai para a praia, a areia está quente, o sol está quente, a água está molhada, reclama de tudo. Mas ninguém vai voltar para a portaria física, né? Ninguém deixaria um serviço que é mais eficiente, que custa 1/3 do valor, para pagar 3 vezes mais e voltar para um serviço que inadequado, ineficiente, já um pouquinho ultrapassado, porque a formação do porteiro é inadequada, porque a gente sabe que é um nível profissional que não é valorizado há muito tempo. E o custo tributário e o custo das questões trabalhistas também não beneficiam o crescimento dessa área. Na verdade, vem em declínio, né? Por isso havia essa demanda e a portaria virtual vem avançando bastante nos condomínios, né? Hoje a gente tem a ideia aí que cerca de apenas 1% dos condomínios já estão com a portaria inteligente implantada, e a gente acredita que nos próximos 2 anos isso vai avançar bastante, até por conta da pandemia, e as questões financeiras têm contribuído para que busque-se mais soluções, né? Isso vai avançar bastante. E você saiu na frente buscando uma melhoria para esse condomínio, né? Não é fácil a implantação, a gente acompanhou bastante, mas eu gostaria até de que você falasse qual que é a sua experiência como síndico nessa implantação, nesse produto, e a experiência para o condomínio, ou você faria novamente um outro condomínio, você acha que esse é o futuro, não é? O que você tem a ponderar sobre isso? Hoje, quando eu entro em condomínio, assim, eu já fico vendo como que seria se tivesse uma portaria virtual. Eu imaginei, eu pensei assim, como síndico, eu estou dando um tiro no pé, porque eu que vou ter que ficar vindo aqui, e isso não aconteceu, pelo contrário, facilitou a minha vida em muitas situações, assim, que tem situações, que eu te falei, né, às vezes o morador ele comete alguma irregularidade ali com o sistema de acesso, e aí tem aquele desgaste de você falar, e aí ele discute, e ele fala que... Ficar buscando provas e não tem, né? Como você tem aquilo controlado 24 horas, com uma equipe te dando todo esse apoio, você não acaba não se desgastando com o morador, porque o próprio morador já sabe que tem aquilo, ou você mostra, fala, aconteceu assim, e aí ele já... Então eu tive mais tranquilidade. Até essa situação de poder 24 horas falar com uma pessoa, porque tem que tirar esse preconceito que as pessoas têm de que portaria remota não tem ninguém olhando. Exatamente. Você tem uma pessoa ali 24 horas. Não, e tem todo um aparato e recursos para levantar qualquer ocorrência ou qualquer fato ocorrido. A experiência que eu tenho nesses 25 anos que a gente trabalha com isso é que assim, a presença do ser humano, do porteiro, e essa relação entre ele e os condôminos, zelador, síndico, ela foi ficando ao longo do tempo
é um pouco complicada, porque você vê que eles articulam até politicamente dentro do condomínio, porque a profissão dele é se manter lá, né? Essa impessoalidade da portaria inteligente, ela é muito importante porque nós somos um sistema. Então não dá para brigar muito com o sistema. O entrou ou não entrou, está autorizado ou não está autorizado, e tem imagem e tem áudio, né? Então esse negócio, nós temos aí um caso de um condomínio que encerrou um contrato de locação, foi retiradas as coisas e foi encerrado o acesso do inquilino. No momento disso, já é cancelada a biometria, então a pessoa não tem mais acesso. Mas nós tivemos problema porque o zelador estava lá e autorizou e fez a liberação. Então houve um problema com o morador, só que a gente tinha a imagem, tinha o áudio não autorizando a entrada e tinha os dados do cadastro além da imagem do zelador, autorizando a entrada. Então isso é uma prova cabal de que quanto mais tecnologia nós temos, mais fácil a nossa vida, né? Eu faço analogia com outros serviços também, que não vão voltar atrás, como o Uber, como o iFood, como o Waze. Não tem como você agir de outra forma. Você não pode falar, eu tenho que ir para um lugar, eu vou pegar um guia. Ninguém mais faz isso, né? Então, só que o paradigma que tem que ser quebrado de ter uma pessoa na portaria ou ter um sistema que custa 1/3 do valor, é difícil. Você está de parabéns porque a gente sabe que cada síndico que faz isso faz pelo amor ou pela dor, né? Ou porque não tem condições de manter serviço, ou porque enfrenta todo mundo e tenta implantar, né? Nós fechamos, inclusive hoje, um condomínio e foi assim, a síndica meio que peitou todo mundo porque as pessoas não querem mudança, mas também não querem arcar com o custo disso, né? Então teria que aumentar o condomínio se fosse permanecer com uma portaria orgânica, é mais difícil ainda, né? Então não teve opção e tem que migrar para uma portaria inteligente. E a certeza que nós temos é que depois que migrou, as pessoas vão começar a cair em si que o sistema é muito melhor e vai funcionar, né? Então esse recado que a gente queria, Rogério, primeiramente eu queria te elogiar nesse vídeo, porque a gente lida com muitos síndicos e a gente vê cada perfil, né? Tem diversos perfis. E eu quis te trazer aqui porque você teve uma trajetória nesse processo ímpar e a gente precisa de mais profissionais nessa área que tratem a gente, a empresa prestadora de serviço, com essa lisura, porque a gente não tem nenhum problema com os condôminos, não tem problema com você, não tem problema com os funcionários de outra empresa, porque o processo todo foi tratado de forma profissional. E a gente sabe a dificuldade que você enfrentou para fazer uma mudança, né? Então, principalmente o síndico profissional, que é um contratado, ele tem essa preocupação, né? Porque está prestando um serviço para o condomínio, diferentemente, talvez, do morador, que fala, eu moro aqui, eu vou fazer o que eu acho melhor, né? Então, teve essa preocupação, teve a capacidade de fazer a mudança, convencer o conselho, que é um conselho excelente também, lá nesse condomínio, esse conselho tem ajudado bastante e deu tudo certo. Por isso que eu achava legal mostrar para todo mundo que vê o vídeo, tirar um pouquinho da cabeça esse negócio que a portaria virtual não funciona direito, vai tirar alguém lá da portaria, vai ficar abandonado, o porteiro é melhor, então são várias coisas. Essa semana, curiosamente, está muito calor, a gente está em fevereiro, está muito calor. E eu assumi um condomínio que eu peguei uma portaria blindada com um ar-condicionado quebrado. E aí eu fui conversar, né, para saber o que estava acontecendo, e eu falei, amanhã eu vou chamar a empresa para vir aqui arrumar, enfim, ia demorar uns 2, 3 dias. E aí eu falei para ele, eu sei que os moradores não gostam e tal, mas é desumano ficar aqui, deixa essa porta do fundo aberta. E aí o porteiro estava desesperado, porque ele falava, mas aí dá 2, 3 horas da manhã, eu fico aqui sozinho, e com essa porta dos fundos tendo que ficar aberta, eu fico com medo de alguém entrar aqui e me render e fazer alguma coisa. E aí foi que eu lembrei também que era uma situação evitável, né? Que se você tivesse uma portaria inteligente, você não daria condições de um assaltante render o porteiro. Nós falamos sempre em todas as reuniões que nós temos, Rogério, que nós gostaríamos que cada síndico morador conseguisse visualizar a imagem de um porteiro
às 3 horas da manhã. Mas Daí, com certeza, migraria para a portaria inteligente no momento. Daí podem falar, mas na portaria inteligente não é um profissional também? Ele também não pode dormir? É muito mais difícil, não tem como, porque são vários operadores com supervisão. E a portaria inteligente trabalha na ociosidade. Então, eles não param de atender, não tem como parar e dormir e fechar o olho. Né? É uma outra relação profissional, é um outro tipo de atividade, então não tem o que acontecer. Agora, se vê a imagem 3 horas, 3h30 de qualquer condomínio, troca na hora, né, Rogério? Porque é um serviço caro e é desumano realmente uma pessoa ficar sozinha numa cabine a madrugada inteira e a gente sabe o que acontece. Essa questão de suporte, você ter alguém, já aconteceram situações em que eu tive um problema mecânico ali, de um acesso no portão, que nem era da portaria, relacionado com a portaria virtual, e antes mesmo, assim, porque acho que assim, pelo que eu entendo, vocês já mandam para resolver uma emergência, né? E aí quando isso chegou para o morador, do morador se estressar e vir falar comigo, já estava o profissional da portaria lá já olhando, já Rogério, esse ponto era legal tocar com você, eu mencionar que assim, como é que funciona a manutenção, quando dá problema, como é que né? A gente só tem uma dificuldade nisso que você acompanha, que é, por exemplo, para um portão de veículos, né? E daí a pessoa, a primeira coisa que faz é falar, a portaria virtual parou, daí liga para a nossa central. Nesse momento, já um técnico nosso vai até o local. Grande parte dos problemas são solucionados remotamente, porque é um sistema, mas podem haver alguns problemas que cerca de 5% é um problema físico e daí nós disparamos uma equipe para o local. Quando chega o técnico no local, ele pode constatar que é um problema mecânico do portão, que acontece em muitos condomínios. E daí tem uma empresa especializada que é contratada e ela é chamada, né, e é acionada. O que a gente tem que saber sempre é diferenciar o que é a portaria inteligente, o que é um problema físico, o que é segurança. A portaria inteligente ela substitui aquele porteiro que está lá, né? Não é que a portaria inteligente vai dar uma segurança que não existia. Não é nada disso, ela é mais segura, mas com relação a um porteiro. Não é isso, Rogério? Já aconteceu até de morador, como condomínio, eu estou falando de um condomínio novo. Morador, ele mexia em alguma coisa que ele não devia, ele desligou algum disjuntor e aí apagou, não era nem portaria, ele apagou a luz de um andar inteiro, né? Eu não tinha ninguém lá, eu acionei a portaria virtual, expliquei, em 20 minutos o técnico foi até lá, resolveu, acendeu, descobriu o que era. O zelador já não estava mais, eu acho que mesmo se tivesse um porteiro físico lá, ele não teria Ele teria que abandonar a portaria, né? Então quando tem greve de ônibus, a portaria inteligente não falta. Então, você tem... as pessoas não têm conhecimento disso, não têm tanto contato com o funcionamento de uma portaria física e poucos sabem que se paga por todas as horas de trabalho de um porteiro, mas ele tem uma hora de almoço e tem uma hora de janta. E daí você substitui com um zelador. Não é isso? Isso é um acordo que é convencionado entre empresa, né? Mas o zelador, o síndico, ele pode falar, olha, tem uma hora de almoço, você manda um outro porteiro aqui. Só que daí se quebra esse vínculo, porque não tem como bancar isso. A gente não coloca na conta também, é uma coisa que passa batido, que é o custo, não só o custo com a portaria que você paga lá para a empresa, mas os terceiros, assim, quando você põe uma portaria blindada com o ar-condicionado fica ligado 24 horas. É a água do banheiro, da descarga, tudo isso aí. É o uso, né? Produto de limpeza, a própria manutenção ali, você tem que ficar cuidando da portaria. Fora o trabalhista que pode recair sobre o condomínio, né? No caso de portaria virtual não existe isso daí, portaria inteligente, portaria remota, não há esse problema. Isso é uma coisa que tem pegado os condomínios de surpresa, né? O que também deixou bastante à vontade, acho que na apresentação da Sparta, que ele comparou com o Netflix, né? Isso. Que você contrata, faz toda a instalação, está tudo incluso, você paga pelo que serviço, paga pelo que usar. Usou, pagou,
está satisfeito, continua. Não está satisfeito, encerra. Isso é uma coisa legal que eu acho que ajudou a gente crescer e vocês tomarem a decisão de realmente migrar, né? Porque aqui no Grupo Sparta nós não temos nenhum vínculo por cláusula contratual para prender o condomínio por tempo, né? Porque eu acho que até é imoral, né, Rogério? Você ficar preso a um contrato insatisfeito. A gente não acredita nisso, a gente acredita que o produto é muito bom e a gente acredita na satisfação. Como nenhum cancelou, a gente tem a certeza de que o produto funciona muito bem. Então, naquele momento que você for indagado ou questionado sobre o mau funcionamento, você pode a qualquer momento falar, olha, está encerrado o contrato, pode retirar o material e vida que segue, não é isso, Rogério? Isso te deu tranquilidade. Quando a gente olha os equipamentos que foram instalados, biometria em todos os pontos, o condomínio não tinha caixa para fazer. Para bancar essa obra. Nem parcelado, nem nada. É tudo instalado, todos os equipamentos. Sem custo algum. E aí a gente tem aquela sensação de que, né, eu acho que vocês devam trabalhar um tempo no vermelho, aí, sim, até recuperar esse investimento inicial. A gente acredita numa parceria duradoura, né? Porque aí tem que se garantir no serviço, né? Que isso. Eu também, quando eu entro em condomínio, eu dou os 2 meses, e aí se a pessoa não estiver satisfeita, eu devolvo, enfim, que é confiando no meu trabalho, né? Então, a gente fica com essa sensação. E só faz isso, Rogério, quem tem estrutura para fazer, não é? E daí a gente acaba eliminando essas empresas menores, porque hoje em dia tem o serviço de portaria virtual com a empresa virtual. A empresa também não existe. Terceiriza. E daí não tem esse caixa. E adianta o condomínio comprar esse equipamento? Você acha que seria vantagem comprar? Não, porque eles ficam obsoletos muito rápido, assim, né? Eles são usados diariamente. E fica aquela briga, né? Se quebrar, eu tenho que te cobrar, porque é seu. E daí fica naquela, será que quebrou? Será que não quebrou? Quanto custa o equipamento? Então, se um equipamento começa a dar dor de cabeça, a própria empresa, para ela não é vantagem ela deixar um equipamento sucateado ali. E que demanda manutenção. Vai demandar esforços físicos, eles vão ter um custo maior. Então, é vantagem para a empresa instalar equipamento de primeira linha que funcione, que não dê problema de ponta, e manter aquilo assim, em ordem, funcionando, para que eles também não isso prejudica, uma coisa acaba sendo vinculada à outra, então eles mantêm e aí o condomínio não tem gasto ou custo nenhum por isso. Quebrou, estragou, deu um raio, enfim, a empresa se responsabiliza. Legal, Rogério, eu agradeço a sua presença aqui. Eu acho que a gente conseguiu falar sobre quase todos os pontos, né? Tirar um pouquinho desse medo de migrar para uma portaria inteligente. A gente sabe que vai acontecer, é uma coisa inevitável, vai acontecer, só que alguns condomínios vão entrar depois. Eu fico triste porque quem entra depois economiza menos, né? Então a gente está disposto aí a pelo menos mostrar o que porque muitos não sabem, né? E você demonstrou o conhecimento por causa própria, você avançou nisso daí antes de muitos, teve essa visão e ainda bem que funcionou, a gente teve essa parceria, consegui te ajudar a não ter problemas, né? E a gente agradece por isso, esperamos que os condomínios tenham síndicos profissionais como você, porque eu acho que é uma profissão que vem crescendo bastante, porque é uma vantagem enorme você ter alguém que conhece, né? Eu acho que não tem mais como o morador que assume aquilo até sem querer, muitas vezes, né? Porque não tem ninguém para assumir e demanda um conhecimento profissional para você apresentar contas, para você saber onde investir, e daí quando coloca a portaria inteligente, começa a sobrar um pouco mais, daí você tem que saber aonde investir, né? Então, esse trabalho você faz muito bem, a gente fica feliz com essa parceria e te agradeço a presença. Eu recomendo, obrigado aí por tudo. Você, assim, se você síndico, você está com medo, eu nunca vi regredir, né? Eu já vi ajustes, mas eu nunca vi implantar uma portaria virtual e voltar para a física. Isso pode acontecer, mas é muito raro. Então, se você tem... Eu fiz isso, eu conversei com um síndico que tinha a portaria virtual implantada. Então, é o que eu recomendo. Se quiser conversar comigo, me ligar para tirar dúvida... A gente vai colocar aqui os dados do Rogério, o contato, né?
porque os condomínios que precisam também realmente de um síndico competente, profissional, a gente indica o Rogério, que teve essa visão, então isso já é um motivo para a gente indicar, e a gente vê a lisura do processo também muito importante. E eu comentei esses dias, Rogério, com um síndico, que ficou com medo de colocar uma portaria inteligente por questões de segurança. Falou, mas lá, quando tem um porteiro físico, ele está lá, né? E em 25 anos, tanto na área de segurança pública quanto na área de segurança privada, eu nunca vi ninguém comentar que o roubo não aconteceu, o evento não aconteceu porque o porteiro interviu. Isso eu não vi acontecer. Agora que o porteiro fugiu, se escondeu, porque até normal, né, dentro dessa situação, eu já vi bastante. Então, é só uma quebra de paradigma, é um produto novo, é eficiente, mas mesmo assim causa um pouquinho de receio. E eu acho que essa conversa nossa, esse bate-papo vai acabar tirando muitas dúvidas. Obrigado, viu, Rogério? Valeu aí.